Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre médiuns enganadores. O que acontece com esses médiuns que enganam as pessoas se passando por mentor ou até utilizando de um obsessor no lugar de um mentor, que se associam a entidades para mentir, para enganar, para dominar, até para tirar dinheiro das pessoas? O que acontece durante esta vida, no plano espiritual e nas próximas encarnações com eles? Vamos falar sobre isso? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você está chegando agora, quiser se inscrever no canal, aproveite a chance, se inscreva para receber as notificações dos vídeos. Nós vamos falar neste vídeo sobre médiuns enganadores. Eu me inspirei aqui na pergunta do Edgar Marques, e o Edgar Marques colocou essa questão, né, sobre o que acontece com esses médiuns que enganam. Ele até englobou, né, outros tipos de religiosos que utilizam dessa sintonia, dessa capacidade de pressentir o espiritual para enganar. Né? Então, junto com os médiuns também estão os pastores, padres e outros de qualquer tipo de religião, mas pessoas que são inspiradas. Né? Então, eu dei até uma resposta para o Edgar lá no grupo nosso do Facebook, mas eu resolvi fazer um vídeo porque eu achei um assunto bem interessante. Bem, eu já vi muitos casos de médiuns desse tipo que às vezes começam como médiuns muito bons, mas eles vão ganhando uma certa confiança na mediunidade e vão começando a acreditar cegamente nas palavras dos espíritos. Onde acontece que aí isso se soma ao ego deles, né, ao orgulho de ser infalível, de ter uma espécie de poder, de capacidade especial. E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto, o mentor espiritual ele fica meio que de lado. Ele não abandona, digamos assim, o médium, mas ele não consegue mais ter acesso de influência. Por quê? Porque aquele médium, pelo padrão vibratório dele, de orgulho, de vaidade, né, de arrogância, de soberba como médium, ele acaba se sintonizando mais com as entidades das trevas, com as entidades espirituais da sombra, que são espíritos de Deus que vão evoluir também, mas naquele momento estão no mal. E aí o que acontece? Durante a vida, eles vão usando dessas entidades, eles usam o serviço dessas entidades, às vezes, para saber de alguma coisa, para informar, como se fosse uma adivinhação, como se fosse uma previsão. Então, às vezes, utilizam de diversos tipos de artifícios. Tem aquele médium que simplesmente se passa por um mentor, tem aquele médium que se passa por um guia, o outro que utiliza, digamos, cartas, previsões de cartas de tarô, de búzios, de diversos tipos de previsão, até se passando às vezes, fingindo ser entidade. Né? E aí o que acontece? Naquele momento, ele está usando os serviços de espíritos malignos para que ele possa ter, digamos assim, certo controle e falar alguma coisa que possa trazer a atenção das pessoas às quais ele quer enganar. Por que um médium quer enganar? Algumas vezes só por vaidade, para chamar atenção, para ter pessoas aos pés dele. Tem pessoas que têm esse calcanhar de Aquiles da vaidade. Então ele não quer nem dinheiro, não quer riqueza, mas ele gosta de ter pessoas aos pés como se ele fosse algum tipo de autoridade. Então ele faz isso para manter. Algumas pessoas gostam do dinheiro, então prometem para as pessoas feitiços, trabalhos específicos com materiais e acabam solicitando dinheiro, né, para que possa fazer, arrumar as soluções para que as pessoas precisam. Muitos pedem emprego, pedem sorte, pedem amor, pedem amarração, né? Quantas vezes a gente vê aí cartazes em postes, em paredes, trago amor de volta, faço magia de amarração. As pessoas não sabem o tamanho do prejuízo, tamanho gigantesco, que se cria com tipos de feitiços de amarração. Às vezes são realmente uma amarração para várias encarnações penosas e sofridas. Então, nunca faça tal coisa. Então vejam, aquele espírito que obedece hoje, você, nessa encarnação, que te ajuda, ele não está fazendo de graça.
Primeiro que ele tem interesses de obsessores de diversos lados, tá? Relacionados a essas pessoas. Vocês acham que no plano espiritual não tem organização? Tem. Então, quando você pede para alguém um feitiço para prejudicar, para amarrar, para destruir, para passar na frente de tal pessoa, né? Aquela entidade que ajuda, ela tem interesses obscuros também naquelas pessoas. E aí o que acontece? Aquele médium vai chegar um dia, ele vai desencarnar, infalivelmente. Quando ele desencarnar, ele vai passar do status daquele que tinha o controle, daquele, né, que ditava as coisas, para aquele que vira o empregado. Eu já vi diversas comunicações, e até no plano espiritual, de médiuns que usaram dos serviços de entidades para se prevalecer na Terra e viraram escravos. É bem essa palavra, gente. Escravos. Às vezes, escravos animalizados, que são hipnotizados, são maltratados e ficam anos, décadas, às vezes mais de centenas de anos, prestando serviço para aquelas entidades de uma forma animalesca. Né? Um nível subhumano. Então, hoje ele está lá em cima, mas depois, quando desencarna, ele vira um serviçal do mal. Alguns gostam e se associam àquela vida e passam a praticar o mal por gosto, né? E outros são muito escravizados, sofrem e depois pedem ajuda e são socorridos depois de muito tempo de entenderem aquele tipo de dificuldade. Então vejam que existem aquele momento da vida, que às vezes até em vida o médium cai, tá? Não são todos os médiuns não, que ficam a vida inteira enganando e conseguem se safar. Muitos caem durante a vida. Nós vimos aí já exemplos na televisão acontecendo, né, em casos de polícia, médiuns enganadores, médiuns que prejudicaram pessoas e caíram gravemente. Vimos o exemplo também da questão do desencarne, o que acontece no plano espiritual. Então vejam que no plano espiritual ele não vai ter só que se recuperar, ele vai penar um pouco com a situação dele, a pessoa que é um médium, foi um médium enganador em vida, como ele vai ser abusado e vai ter que ser salvo, vai ter que ser resgatado. Então depois de um tempo ele é resgatado e vai precisar reencarnar. Aí vem o outro capítulo da recuperação do médium que foi enganador. Ele vai ter que encarnar e limpar o plano espiritual dele, particular, o perispírito dele, a psicosfera dele, né? Ele vai ter que purgar isso e vai ter que ter experiências. Não é castigo, tá? Eu sempre falo, não é castigo. São experiências que te façam entender a real razão do porquê você não pode fazer o errado. Então acontece muito que a pessoa encarna e se tornam médiums com descontrole da sua mediunidade, médiuns que não têm controle sobre as incorporações, que se debatem, que sofrem, são muitas vezes obsidiados, são perseguidos enquanto encarnados pelas pessoas as quais eles enganaram antes. E eu esqueci até de dizer, às vezes quando desencarnados também, eles são perseguidos por espíritos que foram feridos por eles, foram enganados por eles. Só que depois na encarnação isso também acontece. Eu já vi casos de pessoas encarnadas que foram médiuns que lesaram várias pessoas, praticaram roubo, estupro, engano, sedução, uma série de coisas. E aí quando eles encarnam, gente, eles não têm um obsessor, eles têm 2, 3, 4, 5, uma horda de obsessores. Eles vêm com a mediunidade ostensiva, porém sem controle, porque como eles abusaram da mediunidade, eles não conseguem controlar. E aí o que acontece? Muitos obsessores em cima, muitos chegam até a loucura, porque não ouvem as vozes, acontecem efeitos físicos, né? E uma série de outras coisas. Eles têm distúrbios mentais na questão dos sentimentos, de não saber o que está acontecendo. E aí acontece várias obsessões ao mesmo tempo, para que eles despertem ali e compreendam o valor da comunicação espiritual, o valor da mediunidade saudável, para que eles possam despertar para uma situação de desejar que a comunicação, que a mediunidade se torne algo bom na vida deles.
E aí se cria o valor. Quando nós aprendemos o que é ruim, aí nós entendemos profundamente o que é o bom. Não é assim que falam, né? Quando a gente passa sede é que a gente entende o valor de um meio copinho de água, né? Então, viram o que acontece, gente? E como é difícil a vida do médium enganador depois? Então, se hoje você está usando da mediunidade para ganhar dinheiro, para ficar rico, para enganar, para abusar, para dominar as pessoas, às vezes só o fato de dominar, de enganar para dominar, para ter aquela pessoa nas suas mãos, o preço é alto, gente. É alto. É alto. Porque muitas dessas pessoas lesadas, às vezes não têm o entendimento evangélico, o entendimento do Cristo de libertar, de perdoar. E se tornam obsessores, se tornam perseguidores. Então, por isso que muitas vezes eu falo para o pessoal, olha, não apoio o médium de previsões no grupo, tal coisa, porque a gente não sabe a procedência, a gente não sabe de onde vem, até às vezes médios que querem dar consulta só para aconselhar, né? Só dar um conselho. É complicado porque nós não sabemos quem são, de onde vêm, por que fazem, né? Como procedem, qual é a experiência que eles têm. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Ter um entendimento que é perigoso ir para esse lado, muito perigoso, prejudica a si mesmo, a família à nossa volta e as nossas vivências no plano espiritual e nas encarnações. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui mais um vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita luz, um desenvolvimento mediúnico saudável. Obrigado, até o próximo vídeo.